E aí, gurizada, beleza? Hoje a gente vai ver por que o Reino Unido saiu da União Europeia. Aí tu bota, né? Bota a Rainha Elizabeth, bota o David Beckham aqui. Aqui tu bota o Paul McCartney, né? E o símbolo aqui, bem aqui, do Reino Unido. Primeiro, para entender isso, a gente tem que entender o que é a União Europeia. Um resumo breve, assim. A União Europeia é uma junção de países ali, são 28, que começaram pós-Segunda Guerra Mundial a pensar nessa ideia de formar um bloco político e econômico. E ele possui, assim, a premissa, hoje em dia, de livre circulação de pessoas e capitais. Então, por exemplo, o cara nasce na Bélgica, o cara quer estudar na Espanha, vai poder estudar na Espanha. O cara nasce na Grécia, quer montar um comércio na França, consegue montar um comércio na França. Isso é só uma das coisinhas que eles têm. E em 2012, para vocês terem ideia, a União Europeia ganhou o Prêmio Nobel da Paz por promover a paz. E também para os países membros da União Europeia, eles têm uma série de políticas em comum que vão desde respeito ao meio ambiente, uma série de políticas para ser menos nocivo com o meio ambiente, até a política de tratamento com os refugiados. Então, uma série de acordos que os países têm que cumprir. A gente tem que entender o que é Reino Unido e o que é Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é uma ilha que congrega Escócia, País de Gales e Inglaterra. Tá? Então a ilha vai aparecer um mapa em algum lugar aqui. E o Reino Unido é a ilha da Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. Às vezes, isso é tratado como um país dependendo da situação. Por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, tá lá Reino Unido. Já a Copa do Mundo de Futebol tem Inglaterra, tem Escócia, né? Tem País de Gales. Tem essa diferença assim. Mas basicamente, quem tem maior controle político e econômico lá é a Inglaterra, porque ela é a maior parcela da população. O Reino Unido inteiro tem 65 milhões de pessoas e a Inglaterra tem 50 milhões de pessoas. Então ela acaba sendo o principal articulador ali, o que manda naquela região. Tanto que o parlamento do Reino Unido é em Londres. E toda aquela região ali, basicamente a Inglaterra foi o primeiro país a ser industrializado, foi uma das maiores frotas marítimas do mundo, foi uma das maiores potências da história. Então, ao longo da história, é uma região super importante. Então, o que foi esse Brexit? Junta ali a palavra Britain, exit, juntou essas duas, é quem era a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Minha pronúncia tá um pouco mal, assim, mas fica tranquilo. O que foi feito, na verdade, foi um referendo. Ele não tem poder legal, ele foi uma opinião que as pessoas deram. Porém, o David Cameron, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, falou que vai cumprir essa decisão. Obrigatoriedade legal eles não teriam, né? Porque foi só uma consulta popular. Mas ele já falou que vai cumprir essa decisão aí. Ele era um dos poucos, a gente vai ver depois, mas ele é um dos poucos do Partido Conservador que defendia a permanência do Reino Unido na União Europeia. Então, assim, tem uma parte da direita conservadora e uma parte da esquerda que defenderam o Brexit por alguns motivos que a gente vai elencar agora. O Reino Unido, ele dava mais dinheiro para a União Europeia do que recebia. Os países membros, todos eles têm que dar um pouquinho de dinheiro para a União Europeia do que ele recebia, mas era uma diferença bem pequena, assim. E o principal, talvez, muita gente diz que tem isso por fundo, o tratamento que o Reino Unido era obrigado a dar aos refugiados e os imigrantes. Porque era um tratamento em cima das leis da União Europeia. Então, por exemplo, tu não pode negar refugiado, tu não pode negar imigrante, tem que, né, respeitar os direitos humanos em relação aos imigrantes. Isso tudo estava incomodando a população do Reino Unido. E depois vai se desdobrando em várias outras reclamações. Tudo vira motivo de briga, mas basicamente esses dois motivos: dar mais dinheiro e o tratamento com os imigrantes. Mas por que chegou a esse ponto, né? Porque os caras podiam conversar. A gente tem que fazer um resgate histórico. A classe trabalhadora da Inglaterra, principalmente a classe de pessoas que trabalhavam na indústria, ela foi empobrecendo ao longo da história ali depois da Margaret Thatcher, a dama de ferro, que implantou várias políticas neoliberais no Reino Unido, acabou tirando várias indústrias dali e aumentou o custo de vida violentamente do Reino Unido. Então as pessoas foram empobrecendo, boto entre aspas, porque não é as coisas que empobrecem no Brasil, né? Eles foram empobrecendo. E daí é aquilo, quando a classe média se revolta, pode observar, lembra sempre do Brasil, ó. Quando a classe média se revolta, a gente sempre acha algum inimigo. No caso do Reino Unido, o inimigo foram os imigrantes, especialmente aqueles do leste europeu, poloneses, que acabam indo pra lá trabalhar. Então começou a se criar um sentimento de xenofobia muito alto, assim, sabe? Eles vêm roubar os meus empregos, eles vêm não sei o quê, fora daqui, imigrantes.
E também cresce uma coisa, isso a direita liberal inglesa aproveitou muito bem, que é a ideia de nacionalismo. Vamos nós construir por nós mesmos, a gente não precisa de ninguém para mostrar aqui o que a gente está construindo, etc, etc, etc. A direita nacionalista assumiu isso e conseguiu botar esse discurso na cabeça da galera. Então tu teve a seguinte situação, por exemplo, a camada mais pobre da população votou pelo Brexit, votou pela saída, enquanto as pessoas que eram mais classe média, mais ricas ou que tinham mais estudo, votaram pela permanência. Esse foi um ponto. E o outro ponto também foi geracional. 64% dos jovens de 18 a 24 anos votaram pela permanência na União Europeia, enquanto a maior parte dos idosos votaram para a saída. Para vocês verem que então assim, foi muito dividida a votação. O total de votos ficou ali, ó, 51,9% votou para sair, enquanto 48,1% votou para ficar. E com aquelas recortes que a gente falou. Jovens votaram para ficar, idosos votaram para sair, o pessoal que tinha um pouco mais de dinheiro votou para ficar, o pessoal que estava empobrecendo votou para sair. É mais ou menos esses recortes que tu faz. O que vai acontecer agora? Primeiro, até se o Reino Unido realmente sair, vai demorar no mínimo 2 anos de negociação. Mas a gente consegue fazer alguns apontamentos aqui. Maior vigilância na fronteira, maior controle de imigração, inclusive para europeus, né? Porque agora a saída da europeia, inclusive, esse controle vai ser para europeus também. O discurso separatista pode aumentar na Europa. A Catalunha pode, daqui a pouco, vai querer virar um país. Ou outros países membros da União Europeia podem querer sair, dependendo de como vai se dar bem ou não o Reino Unido nessa. O caso da Escócia, que em 2014 votou um referendo para sair ou não do Reino Unido, ela quis ficar no Reino Unido justamente porque ela ia fazer parte da União Europeia. Então agora a Escócia é um país da Europa. Se for sair da União Europeia, ela vai, por exemplo, querer voltar a se separar do Reino Unido. O aumento do nacionalismo também, que agora começa, né, cada um a cuidar mais do seu e não, aqui a gente é melhor que o outro, pode aumentar esse nacionalismo de uma forma exagerada. Fora outros acordos, por exemplo, na União Europeia tinha acordo ali para emitir menos CO2, sabe? Ela tinha outros acordos comerciais, todos esses acordos, antes que ela sai, ela não é obrigada a cumprir. Principalmente assim, a gente tá vendo um movimento de fechar a fronteira, isso não só no Reino Unido, mas é um movimento de ficar fechando as fronteiras e abrindo só para o comércio. Esse é o movimento principal que pode acontecer. Assim. Isso pode ser a grande tendência que o Reino Unido esteja lançando. E o Brasil? O que o Brasil tem a ver? Bom, o Brasil, no caso o Mercosul ali, no qual o Brasil faz parte, é o principal país mesmo, perde o fiador. O que é o fiador? Perde o principal país que ajudava nas negociações da União Europeia. O principal país que ajudava o Brasil era o Reino Unido. Então ele vai perder isso aí. Então o Brasil agora, por exemplo, não sabe o que fazer. E pode acontecer assim, ó. Pode acontecer que esses movimentos separatistas comecem a surgir. Eu no Facebook já vi um de São Paulo, já vamos transformar São Paulo num país. E aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem aquela galera que é o Sul é meu país, né? Que acha que se separasse o Sul e transformasse isso num país, toda a nossa situação precária ia melhorar. Chega a ser meio tosco acreditar que tem pessoas que realmente querem separar o Sul do Brasil. Mas tudo bem. Isso são movimentos que podem crescer depois disso que aconteceu com o Reino Unido. E é lá na Inglaterra, né, basicamente em Londres, que se passa a HQ V de Vingança, tem filme também. E o que é a HQ V de Vingança? Lá eles formam um estado totalitário na Inglaterra, né? E repressivo, assim. Mas será que não é esse movimento que a gente tá vendo na Europa, né? E no mundo de modo geral, assim. A gente tem isso na Inglaterra, a gente tem um monte de repressão na França, a gente tem uma série de extremas direitas assumindo na Europa inteira, a xenofobia aumenta, o nacionalismo aumenta. Será que a gente não tá vendo, em última análise, um aumento do fascismo na Europa? Será que é isso que vai vencer? Fica essa pergunta pra vocês. É isso aí, gurizada. Então não te esquece de se inscrever, compartilhar e curtir o canal. Tem a página também para curtir ali embaixo. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!